Mais um artigo do Jus Brasil para ser lido, né? E vai ser sobre coautoria em crime culposo. Vamos lá ler. De quem? Bucky Advocacia. Trata-se de assunto extremamente controvertido pela doutrina, havendo quase que unanimidade em certos pontos, mas em outros nem tanto. Passemos, pois, antes de adentrar o tema, a conceituar autoria, coautoria e participação. Deixaremos para um momento mais oportuno a abordagem do conceito restritivo e extensivo de autor, bem como da teoria do domínio do fato. Bora lá ver. Para fins didáticos, autor é quem protagoniza o delito, é a figura principal. Assim sendo, poderá contar com a ajuda de um coadjuvante que o auxilia moral ou materialmente, seja induzindo, instigando, emprestando algum objeto ou cooperando de qualquer outro modo. Este último é a figura do partícipe. Autor e coautor são figuras muito próximas, visto que ambos devem ter o domínio do fato. O coautor não necessariamente precisa estar na posição de executor, bastante que esteja incumbido de uma tarefa essencial para a prática delituosa, tendo, desse modo, o seu domínio funcional. Sabemos que crime culposo, em tipo aberto, é praticado através de imprudência, negligência ou imperícia. Poderia haver coautoria e participação em crime culposo? No meio acadêmico, sei disso que grande parte da doutrina aceita a coautoria em crimes culposos. Pois bem, temos que seria perfeitamente possível que duas pessoas, ao deixarem de agir com o devido cuidado, ou mesmo agindo imprudentemente, deem causa a um resultado lesivo. Por exemplo, como foi dado pelo professor, os caras estão lá em cima, trabalhadores, conversando, descontraídos, despreocupados, imprudentes, brincando, e deixam cair a viga de ferro, parece até premonição, e cai na pessoa e mata ela. Esse é um exemplo. Vamos continuar aqui, né? Mas é um exemplo válido, né? Pois bem, temos que seria perfeitamente possível que duas pessoas deem resultado lesivo. Dois pedreiros que numa construção tomam uma trave e atiram a rua alçando um transeunte. Ó, tá vendo? O que eu falei, só que de uma maneira mais simples. Tem outro. Não é o mesmo. No entanto, quando nossos estudos recaem sobre a participação, encontramos uma tendência da doutrina em rechaçá-la. Foquemos, pois, nas explanações de Guilherme de Souza Nucci, ou Nucci, sei lá. Admite-se, no contexto do delito culposo, a coautoria, mas não a participação. Não é aceitável dizer que uma pessoa auxiliou, instigou ou induziu outrem a ser imprudente, sem ter sido igualmente imprudente. Rogério Greco, no intuito de solucionar a questão, analisa duas situações: participação culposa em crime culposo e participação dolosa em crime culposo. A majoritária doutrina nega a existência de participação dolosa em crime culposo. Tomemos os exemplos dados pelo Damásio de Jesus. Tem até uma escola, né, de direito com o nome dele. Um curso, sei lá. Não há participação dolosa em crime culposo. Exemplo: se A, desejando matar C, entrega a B uma arma, fazendo supor que está descarregada, induzindo a acionar o gatilho na direção da vítima, B, imprudentemente, aciona o gatilho e mata C. Não há participação criminosa, mas dois delitos: homicídio doloso em relação a A, homicídio culposo em relação a B. Rogério Greco, ao analisar o exemplo, invoca ao caso o erro determinado por terceiro. Se o erro era inexcusável, B responderia a título de culpa, e excusável, somente A responderia, logicamente, a título de dolo, assim como na primeira situação. Não haveria, portanto, a identidade da infração penal entre os agentes,
não havendo de se falar em participação. Nos casos de participação culposa em crime culposo, há maior divergência. Para que possamos compreender melhor essa situação, faz-se de grande utilidade a exemplificação clássica trazida por Rogério Greco. Aquele que, querendo chegar mais cedo ao estádio para assistir uma partida de futebol, induz o motorista do veículo a imprimir velocidade excessiva, deixando com isso de observar o seu exigível dever de cuidado, se vier, por exemplo, em razão de sua conduta imprudente, a atropelar alguém, o motorista será considerado autor de um delito de homicídio ou lesões culposas. E aquele que o induziu a imprimir velocidade excessiva em seu automóvel ficará impune, ou poderá ser responsabilizado como partícipe. Com certeza, que merda, né? Nilo Batista, bem como César Bittencourt, rechaçam a possibilidade de participação em crime culposo, pois a concausação culposa sempre importaria em autoria. Rogério Greco, respeitosamente se opondo a esse posicionamento, explica que no caso acima relatado, quem tem o controle do veículo é o motorista, e é ele que se comporta de maneira a não observar o dever de cuidado, sendo o passageiro somente o instigador de tal conduta. Responderia, portanto, o passageiro como partícipe. Me parece injusto, né? O passageiro que estava instigando isso ser partícipe. Mas quem sou eu para duvidar desses caras, né? Não tem como.